Bem-vindo a mais um episódio do Irmãos Dias Podcast e novamente recebemos aqui a Marília, ela que é CEO da Nord, uma das maiores empresas do mercado financeiro que nós temos hoje no Brasil, e nós vamos falar muito sobre renda fixa, oportunidades e o que você deve estar olhando no mercado. Inclusive, eu sei que ela vai trazer aqui muita informação para você valiosa. Fica até o final do vídeo que com certeza você vai tirar todas as suas dúvidas sobre renda fixa, sobre o que está acontecendo com a nossa economia, sobre oportunidades, caixinha do Nubank, Banco Inter, qual é o melhor banco para investir hoje. Vamos falar tudo aqui com a Marília. Bem-vinda, Marília, mais uma vez aqui ao Irmãos Dias Podcast. Obrigada, super obrigada pelo convite, obrigada aí a todos vocês, espero que vocês gostem, que eu ajude. Vamos falar muito de renda fixa, tem muito assunto. E antes da gente começar, fala um pouquinho do seu livro que você está lançando agora, segundo livro, Renda Fixa é a Mãe da Bolsa. Isso Onde aí. encontrar, o que fala o livro? Já está em todas as livrarias. Eu fiz o meu primeiro livro, né? Renda Fixa Não é Fixa, ensinando marcação a mercado e tudo mais. E aí eu vi que muito investidor de bolsa, que prefere bolsa, que não gosta tanto de investir em renda fixa, não olhava cenário macroeconômico, não considerava os ciclos de taxa de juros. Em 2021 foi muito clássico isso para mim, né? A inflação estava subindo, deu um momento que a gente começou a achar que o juro podia subir forte. E aí eu falei para os analistas, né? Eu falei, gente, o juro vai subir, vocês têm que sair de bolsa. E aí eles, não, bolsa é para sempre, bolsa é buy and hold, aquela coisa. E aí tiveram ações, principalmente aquelas mais sensíveis à taxa de juros, ao crescimento econômico, que caíram 80%, mesmo com o resultado melhorando. E aí que eu falei assim, não, peraí, eu tenho que fazer um outro livro explicando que a renda fixa, ela na verdade influencia em todos os investimentos, em bolsa, fundos imobiliários. Você vê, a gente estava falando aqui agora, né, que fundos imobiliários estão super descontados. Então, assim, o juro, ele é importante não só para quem investe em renda fixa, mas para quem investe em todos os investimentos. Então, renda fixa é a mãe da bolsa já em todas as livrarias, na internet, é só digitar o nome e você vai achar. Legal. Vamos falar do nosso parceiro que nós temos hoje, Marília, que é o site Investidor 10. Hoje considero o site Investidor 10 o melhor site para você fazer suas pesquisas de ações, fundos imobiliários, ativos de renda fixa, ativos no exterior. O site Investidor 10, ele é gratuito. Legal que para você que está começando, lá você vai ter todos os indicadores fundamentalistas das ações, dos fundos imobiliários, dos ativos no exterior. É um site que toda semana ele se preocupa em trazer atualizações. Se você, por exemplo, investe na Petrobras, lá você vai ter todos os indicadores fundamentalistas, você vai ter o balanço patrimonial, tudo mastigado, fácil, com siglas ali te ensinando o que é cada indicador fundamentalista. Você tem também as últimas notícias da empresa. Dá para você consolidar a sua carteira de investimentos lá no site Investidor 10, gratuitamente. Vai te ajudar muito a tomar decisões de quando comprar, de como vender, tudo com ferramentas super automatizadas. Ele é gratuito, eu vou deixar aqui o QR Code para você na tela e o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Vai lá, faça acesso que você vai gostar bastante e use o nosso link, porque você vai ajudar o Irmãos Dias Podcast também. Marília, Bolsa de Valores num recorde histórico. O que está acontecendo no Brasil? A gente sabe que está tendo uma chuva de entrada de dinheiro estrangeiro. Por um lado, tem muita gente defendendo o Lula, falando, olha, o Lula está fazendo pelo Brasil, a Bolsa tá no recorde, ninguém fala, o dólar caiu, o Lula está trabalhando. Outras pessoas falam, é muito dinheiro estrangeiro entrando no Brasil, não é tanto a economia do Brasil que está bem. Queria que você falasse um pouquinho se a Bolsa tá cara, se é só o início de uma subida nos próximos anos, como é que tá a economia brasileira? Vamos dar um panorama geral antes da gente entrar em renda fixa aqui. Perfeito. A Bolsa, se você olhasse a Bolsa, por exemplo, em 2022, 2023, depois do ciclo de alta da Selic, depois que a Selic foi para 15%, a Bolsa estava no chão. Né? Estava precificada a 6 vezes preço sob lucro. Quer dizer, para você comprar uma ação, você pagava 6 anos de lucro e comprava essa ação. Os menores patamares históricos. Low, assim, crise da Dilma, crise de 2002, que o mercado estava com medo de calote. Nos piores momentos do mercado, 2008, né, crise da subprime. Então, no pior momento do mercado, você teve uma bolsa indo a 6 vezes PI. A média, para se ter uma noção, é 12. Então, estava realmente muito baixa. E aí, tem várias coisas que mudaram de lá para cá, de 2023 para cá.
Uma delas é que depois da Selic subir bastante e ficar alta por muito tempo, você teve uma perspectiva de que ela pudesse em algum momento cair. Aliás, os economistas até achavam que poderia ser no final de 2024, aí depois a economia ainda estava muito aquecida. Ah, não, vai ser em 25, a economia ainda estava muito aquecida. Mas vamos finalmente, o Banco Central falou finalmente que vai começar um ciclo de queda da taxa de juro na próxima reunião. Então, o mercado já antecipa esse ciclo de queda e a Bolsa também já tem essa perspectiva de melhora. Mas, uma coisa assim crucial para o movimento da Bolsa recentemente foi a questão americana, né, do tarifaço, e a vontade do investidor estrangeiro de sair da Bolsa Americana, de sair da economia americana como um todo e ir para bolsas de outros países para diversificar. Então, eles falaram assim, olha, o Trump está tributando todo mundo, a gente vai diminuir o nosso comércio exterior com ele, vamos sair dos Estados Unidos e diversificar para outros países. E dentre esses outros países, eles investiram em ETFs de Latam, né, Latin America, América Latina e emergentes como um todo. Então, quando você olha as bolsas desses países, Colômbia, Chile, México, China, Argentina, todas elas subiram. E, inclusive, várias delas subiram até muito mais do que a Bolsa Brasileira. Então, se você plota um gráfico dessas bolsas que eu falei contra a Bolsa Brasileira, todas estão subindo. E quando você olha quais ações mais subiram, você vai ver que são as de maior percentual no índice. Então, Petro, Vale, Itaú, bancos em geral, né? Sim. BTG, enfim. Foram ações que subiram muito. As small caps, que não têm grande peso no índice, não subiram tanto. Ou seja, quem está comprando não está fazendo um stock picking, não está selecionando, eu vou comprar essa, porque tem boas perspectivas. Não, está comprando o índice, fechando o olho e falando, eu vou no Ibovespa, eu vou no MSCI Latin America e acabou, né? E vou comprar as maiores mesmo. Então, é isso que está acontecendo. A gente sempre gosta de achar que é porque a gente é muito bom, que é porque a oportunidade é maravilhosa. Mas não é. É porque eles estão comprando qualquer coisa. E que fique claro, assim, não é que eles estão comprando pra caramba. Eles estão aumentando de 0,010 para 0,020. Eles estão comprando uma merreca e essa merreca que eles compram um volume financeiro tão grande que acaba fazendo um super preço na nossa bolsa. Agora, como é que tá a bolsa hoje em dia? Tá 12 vezes PI. Então, já está acima da média histórica do preço sobre lucro. Você está pagando agora 12 anos de lucro para comprar uma empresa. Isso já é levemente acima da média histórica. Então, tá barata? Não tá barata. Tem que saber analisar. As pechinchas ficaram para trás, né? Exatamente. E é legal o que você falou, porque deixa claro que é o movimento gringo entrando. Muitas pessoas me falam assim, mas vocês acham que os gringos não sabem o que está acontecendo aqui no Brasil? Não sabem. E aí, muitas vezes, eles não sabem, porque... Nem olham. Imagina, eles vão ter que saber México, Argentina, Chile. Eles vão no geralzão, como a Marília falou, em ETFs. E muitas vezes eles vão procurar o quê? As maiores ações. Por quê? Porque tem mais liquidez. E eles precisam entrar com muito dinheiro e sair com muito dinheiro rápido. Perfeito. Se eles entram numa small cap, numa ação de uma construtora, numa Ezetec, eles podem entrar com muito dinheiro, só que se precisar sair, às vezes não consegue, fica preso. E vai demorar dias, meses, anos para entrar numa Exatamente. ação dessa. Também, porque não tem liquidez. Não tem liquidez. Mas, falando em taxa Selic, Marília, hoje em 15%, você mesma disse que ficou durante muito tempo. Você acredita que esse ano, finalmente, a taxa Selic começa a cair? Ou a inflação ainda está pressionada? Ano de eleições, muito assistencialismo, o que você está enxergando? A inflação está pressionada, sim. Saiu, inclusive, ontem dados de PCA. E o que a gente vê é uma inflação ainda pressionada, ainda acima da meta, rodando ainda acima da meta, com serviços bem pressionado, que é um índice que é mais sensível a emprego, e o emprego está indo super bem, a valorização de salários, então os salários estão subindo pra caramba, então a inflação de serviços ainda está muito pressionada. E vai ser difícil a gente vislumbrar um cenário onde a gente
tenha uma inflação convergindo para o centro da meta de 3. Eu não vejo isso acontecer. O mercado também não. O mercado estima que para o longo prazo a gente vai bater os 3,5 e olha lá. Mas, mesmo assim, o Banco Central vai fazer um ciclo de queda da taxa Selic. E ele já falou no comunicado que é esperado que para a próxima reunião eles flexibilizem a taxa de juros. Não deram uma ideia de passo, mas o mercado já precifica uma queda de meio. Então, que a Selic iria de 15% para 14,5%. Isso já está precificado no mercado, muito provavelmente vai acontecer. Está tendo uma desinflação, só não é uma desinflação para o centro da meta, né? Só não é uma desinflação para 3. E também tem isso que você falou, né? Muitos estímulos, porque é ano eleitoral, então no primeiro semestre eles fazem muitos estímulos econômicos, e aí isso também prejudica a convergência da inflação para a meta. Então, eu acho que a inflação está muito pressionada. O certo seria segurar um pouco mais essa Selic, mas o Banco Central vai reduzir a Selic em meio na próxima reunião. Você acha que isso é muita pressão do governo atual, que precisa derrubar essa taxa? Não, eu acho que é um mix de pressões. É um mix de pressão do mercado, do Banco Central, do próprio Banco Central, do governo. Acho que é um mix, assim. A população também que não aguenta mais, né? Não aguenta mais juro alto. Então, Você sente que a economia está travada no Brasil? Por que eu te pergunto isso? Eu falo com muitos empresários no Brasil. Por exemplo, eu tenho muito acesso a fazendeiros, as pessoas do agro que estão morando lá no sul. E eles falam que o negócio está muito feio para eles. horrível. Até então, eu falo com outros empresários do varejo. Eles também falam que a coisa não tá legal. Eu moro numa cidade que vive de turismo e falaram que esse ano foi muito fraco. Então, eu começo a analisar que a gente tá com uma economia fraca. É exatamente isso. Para quem é empresário, você tá tendo muita dificuldade de achar funcionário, né? Quem queira trabalhar, porque a população economicamente ativa caiu, né? O número de pessoas que querem trabalhar caiu por vários motivos, dentre eles o auxílio, né? O Bolsa Família, e também no pós-pandemia os 55 mais saíram da força de trabalho. Teve uma queda brutal dos 55 mais na força de trabalho. Então, você teve muita gente saindo da força de trabalho. E aí você tem uma economia que está mais fraca e um juro a 15. Então, para o empresário, ele não consegue se financiar, ele está atolado de dívida cara, está com dificuldade de achar funcionário e quando acha tem que pagar mais caro, então a margem dele vai a zero. E não está crescendo, não tá investindo, tem todo o aumento da tributação, né? Então, o empresário está, assim, o número de recuperações judiciais dobrou de 2024 para 2025 e para 2026 já está no all-time high. Então, assim, a situação está realmente horrível para quem é empresário, para quem trabalha na atividade. Agora, pro emprego, tá maravilhosamente bem. Porque você teve lá, você manteve o número de vagas, né? Você está com, grosso modo, o mesmo número de vagas, até agora o crescimento, você olha, CAGED, enfim, o crescimento do número de vagas está quase zerado. Só que você tem uma população economicamente ativa que caiu. Menos pessoas dispostas a trabalhar. Então, os salários estão subindo. Você está com o desemprego nas mínimas históricas, com o salário subindo para caramba. A massa salarial real subindo até acima da tendência. Então, tá um cenário, né, assim, tá dúbio porque tá mixed, né, que a gente chama, tá misturado. Porque de um lado, para a força de trabalho, parece que tá tudo bem, obrigado. Para os empresários, tá uma lástima. É difícil mesmo, né, porque uma Selic de 15 é aquele crescimento que estrangula todo mundo. Ninguém consegue navegar numa Selic de 15. E aí o governo, por sua vez, tem que dar um monte de subsídio, porque as empresas estão quebrando. E aí ele gasta com subsídio, aí ele vai lá e tem que tributar todo mundo de volta, porque tá gastando demais. Então é uma... Porque ninguém fala em baixar os gastos. De juros. Não. Até no começo do ano aprovaram mais aumento para os políticos, né? Ninguém fala em melhorar, em melhorar a máquina pública, vamos fazer uma nova reforma. Não, porque tudo isso não mantém eles no poder. Mas, enfim, eu vejo... Vamos pensar aqui como as pessoas que estão nos assistindo, diferente da nossa cabeça.
Os juros futuros já estão em queda, creio eu. Não sei, você vai Já. confirmar, eu não tô olhando. Nesse momento, o cara que tá ali, poxa, mas tô na renda fixa, ainda tá 15%. Como é que estão os produtos de renda fixa? Já começaram a pagar menos, mas aí a pessoa fala, ué, mas como é que a taxa tá em 15 e eles estão começando a pagar menos? Pagava 16, agora estão querendo me pagar 14. E como é que essa pessoa deve proceder agora? Poxa, será que eu começo a olhar para renda variável? Ou não, ainda tem bastante oportunidade na renda fixa? Qual é uma estratégia que ela pode seguir a partir de agora? Sim. O mercado precifica já que a Selic vai de 15 para 12,5, só que isso ao longo do ano que vem. Só que a partir do ano que vem, o mercado coloca um prêmio de risco por conta das eleições. Então, quando você olha a curva de juros, ela está no curto prazo diminuindo, lá para os seus 12 e alguma coisa, e depois sobe para 13,5. Esse 13,5 já foi 14,5, já foi 15, acho que só 16 eu não sei se bateu, mas já foi bem mais alto. Então, teve uma queda, né? Quando a Selic de 15 realmente controlou a inflação, e quando o próprio governo começou a falar um pouquinho mais sério de déficit zero, essa taxa de 15 já voltou para os 13,5. Aliás, agora acho que tá 13, né? Tá quase rompendo 13 para ir para o 12 e alto. Então, a curva, no curto prazo, não tem tanto prêmio assim, porque ela já precificou essa queda da Selic. Então, quem está no pós-fixado está ganhando 15, mas a partir da próxima reunião do Copom vai ganhar 14,5, depois 14, 13, vai começar a cair essa rentabilidade para quem estiver no pós. Ah, tudo bem, então me travo no pré? Não adianta, porque a curva já precificou essa queda até os 12,5. Aonde está a oportunidade? No juro longo. Porque depois o mercado coloca um prêmio de risco no pós-eleição. Então, se ganha um candidato fiscalista, disposto a fazer um ajuste fiscal, né, ir para um déficit, ir para um superávit primário, reduzir, colocar a trajetória de dívida PIB numa trajetória de queda e tudo mais, se entra um governo assim, esse juro que está a 13 tem espaço para cair para 9, para 7. Sim. E isso, num juro longo, num juro de 20 anos, é um ganho de 60%, 70%. Né? Então, assim, tem espaço para ganhar muito dinheiro com marcação a mercado no juro longo do Brasil, se a gente tiver um cenário desse que eu falei. Sim. Mas, se a gente tiver um presidente que não é fiscalista, que gasta, que aumenta a dívida PIB e tal, a nossa dívida PIB, as estimativas do IFI, que é um instituto independente do Senado, portanto, quase um semi-soberano, né? É que se a gente não fizer nada em relação ao fiscal, a nossa dívida vai chegar a 120% de dívida PIB a partir de 2030, sei lá, não lembro qual que é o ano. Meu Deus. Tipo 2035. Imagina, 120% de dívida PIB é o que os Estados Unidos têm de dívida PIB. Só que o juro deles é baixíssimo. É baixo, é 3 e algo. Então, assim, não tem como comparar. O Brasil vai quebrar. Vai quebrar, Com óbvio. juros altos, assim. Óbvio que vai quebrar. Então, assim, aí a taxa de 13 já é uma taxa baixa para um país que está arrumando para uma dívida PIB de 120. Então, percebe? É um cenário muito binário, né? Por isso que eu tenho muita dificuldade de entrar, por exemplo, muito grande num título pré-fixado. Porque se as coisas melhorarem, a taxa pode cair de 13 para 9, e aí você teria um grande ganho de marcação a mercado. Mas se ganha um presidente que não controla o fiscal, é o contrário. Essa taxa pode ir para 17, para 20, e aí você perde de marcação a mercado. Então, eu prefiro o IPCA+, porque uma grande parte da alta de juro é uma expectativa do mercado de que a inflação vai ser maior. E aí, no IPCA+, você já não perde tanto, porque ele te devolve a inflação. Para montar uma carteira hoje de renda fixa, Marília, quais percentuais, olhando para os próximos anos, você acredita que seriam legais entre pré, IPCA e pós? Eu teria mais ou menos 1/3 da carteira em IPCA+.
desses de longo prazo. Por que não curto? Porque a curva já está precificando uma queda de juro no curto prazo, então o prêmio está no longo. Então eu teria, por exemplo, uma carteira, 1/3 da carteira mais ou menos, em IPCA mais 2040, né? Que é um vencimento que eu gosto Você fala tesouro, bastante. tesouro direto. Tesouro direto, não vá para crédito privado. Aí depois a gente pode falar disso também. Aí teria alguma coisa de pré-fixado, bem pouquinho, só para falar que tem uns 5%, no máximo uns 10%, e o resto teria de pós-fixado para controle de risco. Então, se acontece um cenário ruim, pelo menos você tem aí uma metade da sua carteira, uns 50%, 55% da sua carteira protegidos na Selic, que não vão dar prejuízo de marcação a mercado. Então, eu distribuiria dessa forma. Ô Marília, a marcação a mercado, quero que você fale um pouquinho mais sobre isso, que muitas pessoas que estão nos assistindo não sabem o que é. E só dá para fazer com o Tesouro Direto ou, por exemplo, com o CDB também daria para fazer? Não. E se você puder explicar rapidamente a diferença do Tesouro para o CDB, para as pessoas que estão nos assistindo, que às vezes não sabem também. Sim, o CDB ele não tem marcação a mercado. Nenhum produto bancário tem marcação a mercado. Então, não daria para fazer marcação a mercado com CDB. É com Tesouro Direto ou com títulos de crédito privado, mas aí os títulos de crédito privado têm bem menos liquidez. Então, se você quer fazer marcação a mercado, faça com Tesouro. Como é que funciona a marcação a mercado? A marcação a mercado, ela é o processo que faz com que o seu título seja marcado sempre pelo preço de venda. Então, para ilustrar um pouco, imagina que você comprou um imóvel por 1 milhão. E veio uma crise e o seu vizinho vendeu o imóvel do seu lado, então um imóvel igualzinho, com a mesma planta e tal, do seu lado, por R$500 mil. Quanto vale o seu imóvel? Que você comprou? R$500 mil. Exato, né? Então, a marcação a mercado, ela marca o ativo sempre pelo preço de venda. Ele vê aonde saiu a última venda e marca na sua carteira pelo preço de venda. E as corretoras, os fundos, o mercado como um todo é obrigado a marcar os ativos sempre pelo preço de venda, que é o preço que, se eu fosse a mercado vender, é o que eu conseguiria de dinheiro. Por isso que às vezes a gente olha lá no Tesouro, por exemplo, eu contratei um Tesouro IPCA 2040, aí eu contratei lá R$1.000. Aí eu vou olhar, depois de 5 meses, tá lá, 950? Exato. Mas não era pra estar subindo? Exato. As pessoas têm essa dúvida, Tem né? essa dúvida. Então, é exatamente isso. Você marca sempre pelo preço que você conseguiria se fosse vender. Agora, por que um título de renda fixa pode dar prejuízo ou pode dar 60% de lucro? Qual que é o mecanismo? É porque os títulos com componentes pré-fixados, você não trava a taxa. Não é a taxa que é travada neles. É o quanto eles vão valer lá na frente. Então, lá na frente, eles valem sempre 1.000. E o IPCA+, é 1.000 atualizado pela inflação. Então, os pré-fixados, os títulos com componentes pré-fixados valem sempre 1.000. Então, se você tem uma taxa, por exemplo, de 10%, você vai pagar 800, depois de 2 anos você vai ter 1.000, vamos supor. Só que essa taxa, ela é negociada todo dia, porque a inflação cai, porque a inflação sobe, e aí a taxa muda. Só que se a taxa subir, por exemplo, de 10 para 20, quem for comprar de você agora, para render 20% e chegar no 1.000, vai ter que pagar menos do que 800. Vai ter que pagar, por exemplo, 700. Porque ela tem que pagar menos para chegar nos mesmos 1.000. Sim. Né? Precisa de uma diferença maior para render mais. Então, o seu título vai ser marcado para baixo, para que a nova pessoa que compre renda 20%. E se for o oposto? E se o meu título, minha rentabilidade era de 10% ao ano e cair para 1% ao ano? Aí ela tem que comprar quase a 1.000, né? Para render bem pouquinho e chegar no 1.000. Então, o seu título ganha muito dinheiro. Então, em 2016, por exemplo, eu escrevi no meu relatório, quando eu comecei a ser analista, eu falei assim, a gente vai comprar, acho que era B24 na época, não lembro, era um título assim. Eu acho que a gente vai dar para esse ano a gente render 30%. A gente vai comprar a IPCA mais 7 e vamos render 30%.
As pessoas me mandaram e-mail assim, falando, Marília, você tá louca? Como é que a gente vai comprar um título IPCA mais 7? A inflação tá, sei lá, 4 e você vai render 30. Da onde você tirou isso? Aí eu falei, não, é porque eu acho que vai cair de IPCA mais 7 para IPCA mais 4, não sei o quê. E aquele ano, o IPCA mais 2045 rendeu 60%. Mais que o dobro do que Mais você do que falou. o dobro. Porque a Selic veio para 2, né? Nesse tempo, foi isso? Não, isso foi 2016. Tá. Eu pensei que você tinha colocado 2016 a recomendação e depois você fez a... Não. E Depois aí, que falou. logo em 2016 já deu bastante dinheiro. 2017 ganhou também. 2018 ficou só no carrego. E 2019 o juro caiu de novo e ganhou mais com marcação ao mercado. Então, o que os gestores profissionais fazem? Eles compram os pré-fixados quando as taxas de juros vão cair, que daí você ganha bastante com a Sim. marcação ao mercado. E eles vendem e trocam para o pós-fixado quando eles acham que o juro vai subir. Porque daí o pré-fixado dá prejuízo. Então, é fazendo esse hora tendo comprado, hora tendo vendido, que os gestores ganham muito dinheiro. Por exemplo, Marília, vamos dar um exemplo prático. Nós estamos com a Selic hoje em 15, com a inflação, sei lá, 4,5, né? Aí, ano que vem, eu comprei agora um título 2040. Ano que vem, a taxa vem para 10%. Então, caiu de 15 para 10, a inflação está controlada, chegando em 3,5. Aí, eu resolvo vender o meu título para o próprio Tesouro. O Tesouro é obrigado a recomprar, né? Sim, ele Então, é obrigado. beleza. Eu tenho meu título a 2045. Não, mas eu vou sair antes para ganhar com a marcação ao mercado. Aí, eu saí em 2027. E aí, o Tesouro me paga um valor bem maior do que... Total. Imagina, você comprou R$1.000 disso. E aí, você achou que em 2027 você teria R$1.200. No final das contas, você vai sacar R$2.000. Então, é uma boa agora, teoricamente, se tudo der certo, não é recomendação, mas é uma boa agora, então, você tá olhando pro Tesouro 2040, 2045, por que não 2060? Excelente pergunta. Eu acho uma ótima, tá, o 2040, e é recomendação, tá? Eu tenho CNPI, eu posso fazer recomendação. Eu não. Então, é recomendação. Eu gosto muito do 2040. Eu acho que num cenário positivo, ele pode gerar muito ganho de marcação ao mercado, como foi em 2016. Num cenário negativo, eu acho que você vai perder, mas vai perder pouco por conta do efeito da inflação. Agora, por que não o 2060? É muito importante as pessoas entenderem que quem precifica o título, quem te fala a taxa que vai pagar, não é o governo. O governo, ele só aceita a taxa. Quem forma a curva futura e as taxas das dívidas é o mercado. Então, se o mercado acha que a inflação vai ser muito alta no futuro, ele não vai aceitar, vamos supor que ele acha que a inflação vai ser 20% ao ano. Ele não vai aceitar comprar um título do governo a 10% de juro. Porque ele vai falar, eu vou render 10, só a inflação vai ter sido 20, então eu vou render, eu vou perder a inflação e ainda, né, vou perder 10% da inflação e ainda não vou ter rendido nada real. Então, vai ser uma merda, não vou comprar isso aqui. Então, quem diz até onde aceita é o mercado, através da curva futura de juros, baseado nas expectativas deles, de todos do mercado, né? Todos os institucionais, todos os investidores, baseado nas expectativas deles a respeito da trajetória futura de juros e inflação. Então, o mercado estabelece quanto topa pagar e o Tesouro só vai lá, olha a curva e fala, tá bom, eu aceito emitir a essa taxa. Por que eu tô falando isso? Porque num momento de crise, o mercado vai setar o preço do 2060. O 2060 não tem liquidez alguma. Tá. O 2040 é título de leilão. Todo o mercado negocia o 2040. É um título de altíssima liquidez. Então, na hora de você tentar vender, você não influencia muito o preço. Porque é um título que todo mundo compra e vende, compra e vende, compra e vende. Você vai achar gente querendo comprar. O 2060, ninguém compra. O institucional nem olha para o 2060.
E aí, quando alguém quiser vender, esse preço vai subir muito mais. Entendeu? Sim. É que nem você falou, se alguém quiser vender um gringo que entrou lá com um caminhão de dinheiro numa ação penny stock, sei lá, uma ação da Oi, a hora que ele vai tentar vender, Ninguém quer comprar. ninguém quer comprar, vai quebrar, vai para 1 centavo o negócio. Então, o 2060, num cenário bom, ele pode ganhar mais do que o 2040, porque ele é mais longo, então ele é mais sensível A à volatilidade. volatilidade. Então, ele pode ganhar mais, legal. Só que num cenário ruim, não tem preço para o 2060. Aí você tem que segurar até o final para receber aquilo que tá combinado, né? É, mas você segurar até o final em 2060 é muito mais difícil. Exato, tá né? muito longe. Tá muito longe. Então, é um título que num cenário ruim, o preço pode espirrar. E você pode ver, por exemplo, 2040 negociando a IPCA mais 10 e o 2060 a IPCA mais 20. Uhum. E não tem nada que você possa fazer a respeito disso, porque quem define o preço é o mercado. E não tem volume de negociação no 60. Então, eu acho o 60 mais arriscado, né? Então, eu prefiro que ao invés... Por exemplo, você quer tomar mais risco, você quer ganhar mais, porque você está muito convencido de que a taxa de juros vai cair. Eu prefiro que você aumente o percentual do 2040 na sua carteira. Uhum. Ao invés de você fazer 1/3, você vai fazer 50%, você vai fazer 60%, você vai fazer 100% se você quiser, do que ir para o 2060. E correr risco. Então a ganância pode te atrapalhar nesse momento. Porque a gente vê Exatamente. muito assessor de corretora ou até pessoas na internet falando: não, 2060 é porque você pode ganhar mais. Mas justamente eu trouxe essa pergunta pra você porque é dúvida de muita gente. Total. Então, fiquem atentos aí com o conselho, né? Ouçam uma especialista que tá falando pra vocês. Aliás, comprem o livro dela pra que vocês também se atualizem. Agora, uma dúvida, É que Marília. essas pessoas, elas nunca viram o que a gente chama de barata voa. Ah, sim. O que seria barata voa? Barata voa é um cenário de estresse absoluto. Então, circuit break na bolsa, sabe aqueles dias que dá 2 circuit breaks Sim, passei por seguidos? isso. Lembra? Que você não sabe aonde vai parar aquele preço. É um desespero maluco. Não é? É. E aí todo mundo começa a ficar com aquela dor de barriga, assim, de meu Deus, onde vai parar? Nossa, mas essa taxa não faz sentido. E aí você simplesmente olha para a tela e você não vê comprador. Uhum. Tá o mercado inteiro querendo vender, panicado, e não tem comprador. Num cenário, quem já passou por um cenário de barata voa, não toca no juro longo do Brasil. Pelo risco e pela volatilidade do risco país. Agora, Marília, o cara tá nos olhando aqui, ele já é um investidor de renda fixa, tem lá o seu percentual em renda variável, mas vamos falar do percentual dele de renda fixa. Pô, ele gostou dessa estratégia da marcação a mercado. Ele deveria migrar toda a estratégia dele daqui para frente para essa estratégia do Tesouro 2040 ou não? Seria legal ele diversificar com alguns CDBs, Tesouro? O que você pensa? Sim, acho que sim. Acho que, por exemplo, no percentual de pós-fixado, dá para você colocar uns CDBs de uns bancos bons, né, que ainda pagam taxa, uns bancos médios bons que pagam boas taxas. Tem que tomar cuidado, tem que fazer análise de crédito, né, todo banco que é bom. Mas ainda tem uns excelentes bancos pagando 110 do CDI, 115 do CDI. Se você for querer muito mais que isso, aí você vai para banco que não é tão bom. Mas dá para fazer uma carteira bem diversificada, bem legal, nos pós-fixados. Uhum. Agora, para esses títulos mais longos, eu iria no Tesouro Direto mesmo, por conta da liquidez, né? Pelo Tesouro Direto se obrigar a recomprar de você o título se você quiser vender, isso num cenário negativo, é a melhor coisa que pode acontecer. É você ter um cara que fala assim, não, eu prometo que eu vou comprar de você no preço justo. Agora, Marília, muitas pessoas estão assustadas recentemente com o que aconteceu com o Banco Master, com o Eubank, com o Victor, ou outros bancos que possam aparecer por aí. O que elas podem fazer para se proteger nesse momento e não cair em uma roubada, digamos assim? Porque a gente está vendo muitas corretoras nas suas prateleiras divulgando como bons produtos e às vezes não colocam os riscos para essas pessoas, né? Sim, e não só não colocam risco, como usam a garantia do FGC como peça de marketing, né? Que até agora parece que está tendo um processo a respeito disso, né? Que não pode usar o FGC como peça de marketing. Realmente, o que fazer? Você tem que fazer uma análise de crédito. Você tem que olhar o balanço do banco e ver se aquele banco é razoável ou é super arriscado.
Marília, eu não sei fazer uma análise de crédito. Aí é complicado. Aí é melhor você ir para o Tesouro Selic, que não vai ter, ou para os bancões, né? Para os bancões conhecidos, Itaú, Bradesco, Safra, Caixa Econômica, Banco do Brasil, enfim. Santander. Esses bancões, tudo bem, você não vai ter problema. Agora, quando você vai para os bancos médios, tem bancos muito bons que fazem o que fazem há anos, com uma rentabilidade maravilhosa, uma alavancagem super baixa e pagam excelentes taxas. Você pode citar alguns bancos bons? Por exemplo, Daicoval é um banco que eu adoro, o Banco ABC. BMG? O BMG, ele teve alguns problemas no passado, mas agora ele está melhorando um pouco o balanço dele. Seria uma qualidade menos, então. Seria um terceiro tier, digamos Entendi. assim. Acho que dá, mas eu não iria muito pro longo prazo com ele. Eu ficaria assim 1 ano até, no máximo, para a gente acompanhar o balanço de perto. C6, por exemplo, também que é um banco que emite muito CDB nas corretoras. O C6 é um banco muito novo, então não é que ele faz o que ele faz há muitos anos, né? Ele ainda está se descobrindo e acho que tem essa questão. Por outro lado, ele tem o JP Morgan, né, como sócio. O JP Morgan comprou um pedaço do C6, o que dá uma segurança a mais, o maior banco do mundo, né? E eu acho que o C6 está indo muito bem, assim, tá melhorando, virou de prejuízo para lucro há um tempo atrás. Então, acho que, assim, dá para ir, mas com a cautela de quem entende também que é um banco que está começando agora. Eu acho que vai ser um banco muito bom, mas está começando agora e a gente prefere por cautela e venda um pouco mais de como é que ele vai endereçar as crises, né? Isso que a gente gosta de ver, como é que o banco passou por uma crise. Por exemplo, o Daicoval, dá um exemplo. É um banco, um excelente banco, que opera em dar crédito para empresas mais arriscadas. Tá. Diferente, por exemplo, do Banco ABC que eu falei, que dá crédito para empresas muito boas. Ele compete um pouquinho com Itaú, Bradesco, mas quem quer diversificar um pouquinho desses grandes bancos vai no ABC, são boas empresas. O Daicoval não, são empresas mais arriscadas. Só que ele sabe operar esse nicho dele. Porque ele pega mais garantias, então garantia de imóvel, garantia de recebíveis, né? Ele tem uma carteira muito colateralizada e ele cobra um spread maior. Claro, né? Ninguém é bobo, né? Exato. Então, ele tem uma inadimplência maior, mas ele cobra um spread maior também. De tal forma que ele tem ROI, ele tem rentabilidade, ele tem alavancagem baixa, ele é super consistente, já passou por várias crises com sucesso. Então, é um banco que eu tenho bastante segurança nele. Então, assim, tem uns nomes bem legais, né? Tem histórias bem legais desses bancos médios e tem histórias ruins também, de bancos que dão prejuízo há bastante tempo, mas estão aí emitindo, né? E não sei como ainda estão aí no mercado, mas estão. E, Marília, como é que vê os bancos que estão dando prejuízo? Vai no Banco Data, né? Entra lá no Banco Data, põe o nome do banco, deu prejuízo, já tira. O Banco Data é um site gratuito, inclusive, né, Marília? Todo mundo tem acesso, vai lá, Banco Data, coloca lá, Banco C6. Aí você vai lá, vai ter lá os últimos resultados. Vai ter Basileia, tem lá a questão de lucro. Basileia. Tudo para você ficar de olho. Inclusive, ele é legal o site porque ele te fala o que é Basileia, né? Enfim, a questão dos últimos resultados. Sim. Agora, muitas pessoas me perguntam assim... André, tô vendo aqui, por exemplo, o PicPay me oferecendo 120% do CDI. Tinha aquele de maquininhas também, que eu já esqueci o nome. Mercado Pago, não sei. PagBank. Me oferecendo 110%. É seguro você deixar o dinheiro nessas empresas ali? Claro, elas vão pegar o seu dinheiro para fazer o que elas quiserem ali e te garantem um pagamento. Tem proteção do FGC? Qual que é o risco? Essas empresas são empresas de meios de pagamento. Não são. Algumas agora viraram bancos, né? Mas até pouco tempo atrás elas eram uma empresa de meios de pagamento. Essas empresas de meios de pagamento, elas não têm FGC, não tem garantia do FGC, mas o dinheiro que você deixa na conta, elas são obrigadas a colocar em lastro de títulos públicos federais. Então, o dinheiro que você coloca lá acaba sendo seguro também, porque é lastreado em títulos públicos federais, essas contas de meios de pagamento. Agora,
As que viraram CDB, as que viraram banco e viraram CDB, já é mais arriscado, porque os balanços ainda não estão muito bons, assim. Então, tem lá do Mercado Livre também, do Mercado Pago, você vê acho que é Banco Seguro que chama, se não me engano. Não é aquele balanço saudável, assim, tudo bem, é um balanço pequeno frente ao Mercado Pago, que é uma empresa gigante, é uma empresa boa. Mas o Banco Seguro, especificamente, não tem um balanço muito bonitinho. Então, aquilo que eu falei, né? Rentabilidade consistente, baixa alavancagem. Superou crises, né? Exato. Então, eu não gosto muito de deixar muito dinheiro nessas empresas de meio de pagamento. Eu prefiro deixar em bancos, esses bancos médios ou os bancos grandes. Se é um volume de recursos maior, eu prefiro. Agora, se é o caixa lá, que você vai usar da sua empresa, enfim, da sua empresa não, né? Da pessoa física, um dinheirinho pequenininho e tal, eu não vejo problema. Ô Marília, um produto muito falado na internet, a gente não tem a dúvida, Nubank, que hoje tem, sei lá, 120 milhões de clientes. Pelo que eu li, é o terceiro maior banco do Brasil hoje, só perde em número de clientes para a Caixa Econômica e para o Bradesco. Superou o Itaú em número de clientes e eu acredito que vai superar a Caixa também. Sim. Porque realmente faz um trabalho muito bom, revolucionou o mercado. Total. Porém, a gente tem que trazer aqui informações. Vale a pena deixar o dinheiro parado nas caixinhas do Nubank, que é um produto que revolucionou o mercado? Paga uma boa rentabilidade, não paga? É seguro, não é? O que você pensa sobre? Então, as caixinhas do Nubank, a gente é meio que uma caixa preta, né? Você não sabe exatamente o que está acontecendo ali em algumas caixinhas. Outras eles falam, ó, isso aqui está em títulos públicos federais e tudo mais, e só que cobra uma taxinha. Então, tem jeitos mais eficientes de você fazer aquilo por conta própria. Por exemplo, acessando o Tesouro Direto. Então, agora o Tesouro Direto vai lançar o Tesouro Reserva. Depois a gente pode até falar sobre isso. É muito mais fácil você investir no Tesouro Reserva e não pagar nada de taxa, até 10 mil reais você não paga nada de taxa nenhuma, não paga 0,20 lá da B3 de custódia. É muito mais rentável e seguro você investir via Tesouro Direto num Tesouro Selic ou num Tesouro Reserva do que uma caixinha do Nubank. Às vezes, as caixinhas do Nubank podem ter também créditos privados, né? Então, você já está correndo o risco de uma empresa que, enfim, pode ser segura, pode não ser segura. Eu não sei como é que eles fazem gestão lá. Então, eu não vejo assim como do ponto de vista de investimento, um negócio mega eficiente. Agora, eu sei que pro investidor é simples e fácil, que é o caso da poupança, né? Porque por isso que todo mundo adora a poupança, um CDB de liquidez diária. Porque é um negócio simples e fácil, né? Você chega lá, você investe, você separa e fica lá separadinho, bonitinho de ver. Mas, assim, do ponto de vista de investimento, não é a forma mais barata de você fazer a estratégia. E o Tesouro também, então, é mais rentável. Fala um pouquinho do Tesouro Reserva. É a caixinha nova do Tesouro? Porque tem esse produto caixinha... Falam caixinha do Nubank, caixinha do Tesouro. Isso seria isso? O Tesouro Reserva é como se fosse um CDB do Tesouro, né? Porque o Tesouro Selic... Se você investir via Tesouro Direto, você vai ter que abrir conta numa corretora, ir lá comprar o Tesouro Selic. Se você precisar resgatar, antes você tinha que pedir resgate até as 10 horas da manhã, ainda caía no mesmo dia, ou se fosse a partir das 10 horas da manhã, caía só no dia seguinte. E se fosse sábado e domingo, caía só no dia seguinte. Então, algumas pessoas não investiam no Tesouro Selic por conta disso. E aí o Tesouro falou assim, não, agora é 24/7. Que o legal. Tesouro Reserva, você vai poder pedir saque, vai cair na sua conta a qualquer momento. Então, já é uma baita de uma revolução. Além disso, o Tesouro Selic, quando você vai lá no Tesouro Direto, você vai ver que ele é Selic mais uma taxinha pré-fixada. Bem pouquinho, né? 0,04 ou 0,10. Enfim, é uma taxinha bem pequenininha. Mas essa taxinha, como ela é pré-fixada, ela gera pequeninhos efeitos de marcação a mercado no Tesouro Selic. Então, acontecia de você comprar o Tesouro Selic num dia, essa taxinha subir um pouquinho no outro, aí você vai ver se está com um micro prejuízo nos seus investimentos. E os investidores ficavam apavorados, que é uma coisa que você não vê no CDB, por exemplo. Sim. Então, agora o Tesouro Direto falou assim, o Tesouro Reserva não vai ter marcação a mercado, não vai ter taxinha pré-fixada, vai ser 100% Selic, ponto.
né? Então, ele já resolveu também esse problema de marcação a mercado. Você vai comprar o Tesouro Reserva e você não vai ter nenhuma marcação a mercado e vai poder vender a hora que quiser, o dinheiro cai na sua conta, 24/7, maravilhoso. E ele vai seguir 100% da Selic? 100% da Selic. Então o Tesouro Selic vai acabar. Não, por quê? Eu prefiro ainda o Tesouro Selic, porque o Tesouro Reserva vai ter um vencimento máximo de 3 anos. Que é parecido com o CDB também. O CDB tem 2 anos, 3 anos, 1 ano, enfim. Então, o que acontece? A cada 3 anos vence o Tesouro Reserva. Ou vence o seu CDB, enfim. Aí o que acontece? Você tem que pagar imposto de renda. Sim. Né? E aí você vai comprar outro Tesouro Reserva que daqui a 3 anos vai pagar imposto de renda de novo. Então, se você ficar 10 anos investindo no Tesouro Reserva, você vai pagar imposto de renda 3 vezes. Entendi. Né? É como se fosse um come-cotas. Exatamente, é um come-cota de 3 anos. Sim. É ao invés de 6 meses, que é o come-cota normal. Enquanto, se você tivesse num tesouro direto de longuíssimo prazo, por exemplo, de 10 anos, você só pagaria imposto de renda uma vez. Uhum. E por conta disso, você acaba rendendo muito mais no tesouro longo do que no tesouro reserva. Entendi. Muito mais não, mas um pouco mais. Isso no longuíssimo prazo faz bastante diferença. Então, tem gente que fica investindo todo ano em CDB de 1 ano e renovando, né? Paga um caminhão de imposto de renda. Se essa pessoa só pegasse um Tesouro Selic de longo prazo e investisse, seria muito mais eficiente, ganharia mais dinheiro. Só que, às vezes, a pessoa tá lá pela comodidade, né? Enfim. Então, o Tesouro Reserva é para quem tem uma estratégia, por exemplo, de, poxa, vou casar daqui 3 anos. Exato. Ou quero comprar um carro daqui 3 anos. Exato. Para uma estratégia pontual. De pontual e de curto prazo. Entendi. Marília, o que aconteceu com a LCI e a LCA de 2025 para 2026? Tivemos mudanças impactantes para quem investe ou para quem gosta da LCI e LCA? Explica um pouquinho também o que é uma LCI e uma LCA. A LCI e a LCA são iguais os CDBs, só que eles têm... Para o banco é diferente, porque o banco tem que usar esses recursos captados em LCI e LCA para investir, para emprestar para o agronegócio, no caso da LCA, e para o setor imobiliário, no caso da LCI. Então, por exemplo, compra de imóvel, ou, enfim, financiamentos. E aí, então é um dinheiro que para o banco é carimbado, você só pode usar para emprestar para esses setores. E para o investidor, ele tem a isenção do imposto de renda. Por isso que as pessoas amam. Então, quem compra... Antigamente, há muitos anos atrás, você comprava uma LCI e LCA, você tinha uma carência mínima de 3 meses. Uhum. Então, você podia comprar uma LCI e LCA de 3 meses. Depois, o governo mudou as regras e falou assim, não, 3 meses é muito pouco. E colocou 9 meses, se não me engano, para LCI... Não, 9 meses acho que para LCA e 1 ano para LCI. E aí, você aumentou a carência, né? E recentemente, o governo mudou e falou assim, não é todo mundo que pode emitir LCI e LCA. Você tem que ter essas e essas condições. Então, diminuiu muito o enquadramento, digamos assim, de passivo da LCI e LCA. Porque eles estavam enquadrando tudo em LCI e LCA, sabe? Tipo, qualquer coisa era agronegócio imobiliário. Agora eles falaram, não, tem que ser essas e essas situações. Então, o volume de LCIs e LCAs emitidas caiu muito. E a demanda continua gigantesca. Uhum. Então, as taxas caíram muito também, porque é muita demanda para o mesmo número de produtos. Então, hoje em dia está muito difícil você conseguir investir em boas LCIs e LCAs. E o imposto mudou também? Porque a LCI e LCA era isenta de imposto de renda. É isenta. Ah, continua isenta? Continua não tem, isenta. então? Eu achei Não. que ia ter 5% de imposto. Não, eles chegaram a ventilar isso, né? Tá. De colocar 5% de imposto em todos os produtos de renda fixa isentos. Então, debênture de infraestrutura e tudo mais. E aí caiu, não fizeram. Tinham falado de colocar em FIIs também. O imposto único de renda fixa também. Que daí... Nada disso. Eles ventilam, causam pânico no mercado e acabam não seguindo em frente, né? Tinha que ser votado até o final do ano passado. E aí não foi votado, então caiu. Então continua isento. Mas, assim, todo ano eles meio que falam, né? De
de tributar e tudo mais. Eles chegaram a ventilar também a criação do imposto único em renda fixa, porque renda fixa tem imposto regressivo, né? Sim. Para os títulos que têm imposto, começa em 22,5% para títulos até 6 meses, aí vai para 20% de 6 meses a 1 ano, depois 17,5% 1 ano para 2 anos, e depois 15% imposto final para quem investe acima de 2 anos. Eles chegaram a ventilar um imposto único de 20% para todos os títulos, independente do vencimento. Então, independente de quanto tempo você segura, você pagaria 20%. Só que também não evoluiu. Tá. Aí caiu. Ainda mais em ano de eleição também, mexer com isso acho que é perigoso, né? Acho que eles estão evitando. É vespeiro. Ô, Marília, até nos bastidores a gente vinha falando sobre a questão do crédito privado, as famosas também debentures, né? Eu queria que você falasse um pouquinho o que é uma debenture, para quem não conhece. É um bom produto ou não? Quais são as vantagens e quais são os riscos? Boa. As debentures são títulos de dívidas também, só que emitidos por empresas. E tem que ser empresas não financeiras. Então, fica assim, o governo emite títulos públicos. O setor bancário, os bancos, emitem CDBs, LCIs e LCAs. Dentre outros produtos também, mas principalmente esses. E as empresas não financeiras emitem CRIs, CRAs e debentures. Então, depende do emissor. Você tem esses 3 emissores, governo, bancos e empresas. Os títulos do governo são os mais seguros, né? Difícil ter default. Os títulos dos bancos são segundos mais seguros, porque tem o FGC e tem essa camada toda de segurança para alguns produtos. E os de empresas não têm FGC, não tem garantia do governo. Então, eles podem ser mais arriscados. Mas tem empresas que são zero arriscadas, né? Assim, sei lá, uma Petrobras, uma Vale. São empresas super seguras. Sim. E até quase semi-soberanas, né? Então, pagam taxas super baixas, muito parecidas com os títulos do governo e são super seguras. Agora, tem empresas super arriscadas também, que, por exemplo, a debenture da Light. A Light entrou em recuperação judicial, quem tinha debenture da Light... Perdeu todo o dinheiro. Perdeu, né? Tomou o calote. Pode ser que ainda vá para massa falida, ainda recupere alguma coisa. Pode ser que não recupere nada. Então, assim, os títulos de crédito privado, eles têm esse risco, né? E o investidor de crédito privado tem que aceitar tomar esse risco. Não dá para investir em CRIs, CRAs e debêntures achando que vai ser pago, com certeza. Posso investir em qualquer emissor que vou ser pago. Não. Você vai fazer uma análise de crédito, uma bela de uma análise de crédito. E ver se aquela empresa é boa, é segura ou não. E pode acontecer que quando você comprou o título, a empresa era super segura e depois ela foi ficando alavancada e ficou péssima. E aí você vai ter que lidar com isso e você vai querer, por exemplo, vender no meio do caminho no mercado secundário. Só que pode não ter liquidez. Então, o duro do crédito privado é que o risco acaba sendo maior do que os títulos públicos e até os bancários, porque a indústria tem pouca liquidez. E se no meio do caminho muda alguma coisa, é difícil você vender pelo preço justo. As corretoras vão te cobrar um spread de venda super grande. Então, é um mercado mais arriscado. Agora, você consegue ganhar mais do que você ganha nos títulos públicos, porque como o risco é maior, você tem o spread de crédito, então você pode ganhar mais também. Agora, uma coisa importante de se dizer é que hoje os spreads de crédito estão nas mínimas históricas. Ou seja, os títulos de crédito privado, em geral, em média, nunca pagaram tão pouco em relação aos títulos públicos. Então nem vale a pena correr o risco, né? Vale zero a pena. Só que, e se eu te falar que a indústria inteira nunca investiu tanto em créditos privados como nos últimos 2 anos? Qual o motivo, Marília? Porque a taxa de juros está alta. Aí o investidor vai tudo para fundos de crédito privado. Mas mesmo assim, não valeria a pena ficar no título do Tesouro, por exemplo? Ou até no CDB? Sim, eu acho que sim. Ou será que isso não seria assessores empurrando? O assessor, ele ganha... Vamos falar assessores de corretoras, nem todos. Tem muitos que são muito bons, mas tem muitos que são muito ruins. Sim. Eles ganham muito eles ganham mais, por exemplo, para te empurrar uma debenture do que, por exemplo, um CDB? Dependendo do CDB, né? Tem uns CDBs que também pagam bastante. Mas, por exemplo, se eles investem em tesouro direto,
eles ganham quase nada. Se Uhum. eles investem num CDB de um banco ruim ou num fundo de crédito privado, eles ganham o rebate desse fundo, então eles ganham um bom dinheiro. Mas a mesma coisa os bancos, os grandes bancos fizeram esse movimento também. Pegar o cliente e colocar em fundos de crédito privado. E aí eles cobram taxa de administração, então eles ganham bastante também. E se fosse no Tesouro Direto, eles não ganhariam nada. Então tem um pouco essa assimetria, né, de interesses. Eu acho que agora os melhores investimentos que você pode fazer são investimentos em títulos públicos. E com a Selic alta, é ruim para as empresas alavancadas também, né? Claro. Porque o custo da dívida delas fica muito grande, que às vezes pode apertar demais também. Então, tem vários motivos pelos quais isso aconteceu, mas o fato é que por conta da Selic alta, todo mundo foi para crédito privado. Os fundos de crédito privado, máximas históricas de abertura de fundo, de volume de fundo, assets se tornando as maiores assets da indústria por conta de fundos de crédito e os spreads de crédito nas mínimas históricas. Eu vi um amigo meu me confidenciou esses dias, tomando uma água de coco na praia lá. Ele falou, André, tô com um produto lá no Itaú que me rendeu 3%. Eu fiquei doido. Eu liguei pro meu gerente e falei, cara, é isso mesmo? E aí até dei uma olhada lá, e era de um fundo de crédito privado. Agora, por quê? Aí eu falei pra ele, cara, mas dá uma olhada na rentabilidade dos últimos 12, ou se tem 24, dá uma conferida se realmente ganhou do CDI ou não, porque ele é um produto, apesar de ser uma debênture e tal, ele também sofre volatilidade, né? Com certeza, se ele ganhou 3% no mês, ele pode perder 3% no mês também, né? Significa que o fundo opera com títulos mais alavancados. Né? Quer dizer, mais arriscados. Então, empresas mais arriscadas que têm o potencial de te gerar esse tipo de retorno. Às vezes, vencimentos mais longos também, né? Que são mais voláteis em relação a mudanças de spread. Como é que o gestor consegue, dentro de um fundo, entregar, por exemplo, num mês 3%? Será que ele está vendendo a marcação a mercado? Ele pode comprar, por exemplo, uma debênture e a IPCA mais 9%, e depois a taxa dela caiu e ela foi para IPCA mais 8%, e é um título de 3 anos. Então, caiu 1% a taxa, numa duration de 3 anos, ele ganha 3% no mês. Agora, esse fundo é um fundo que, então, o cara tem que estar esperto. Talvez não é para levar para longo prazo, né? E se for um gerente bom que está assessorando o cara ali, é um fundo talvez para você surfar um tempo fechamento ali. de curva, por aí. Assim, os gestores do fundo, eles vão tentar entrar em títulos que eles acham que estão com taxas altas e podem cair, e vender aqueles títulos que ele acha que está com taxas muito comprimidas. O duro de você entrar num fundo de crédito privado é que, em média, as taxas estão muito comprimidas. E também, quando a taxa Selic cai, é esperado também que os spreads de crédito abram um pouquinho. Acontece isso historicamente. Então, você vai render menos no fundo de crédito privado do que você renderia num título público, porque você vai ter a descompressão dos spreads. Então, não vale a pena investir em fundo de crédito privado agora. Então, vamos falar de mais um título do Tesouro Público, que é o Tesouro Renda Mais, que até no YouTube tem sido muito falado pelos youtubers, pelos influenciadores, como um produto interessante para aposentadoria. Gostaria de saber a sua opinião, se faz sentido isso e como é que ele funciona. Faz super sentido. O Renda Mais, ele é um produto que você compra, por exemplo, um Renda Mais 2040, vamos supor, que você pretenda se aposentar em 2040. A grande diferença do Renda Mais é que, ao invés de em 2040 você receber todo o dinheiro de volta, como é nos outros títulos, na data de vencimento, você recebe em parcelas mensais durante 20 anos. Então, para quem precisa, né, dessa renda mensal por 20 anos, é super legal você comprar um Renda Mais, seja do vencimento que for. Porque daí você vai receber a sua aposentadoria, né? Qual que é o ponto negativo, se é que eu posso falar isso? O Renda Mais, ele paga imposto de renda, assim como qualquer título do governo. E depois, vamos supor que a sua aposentadoria esteja acima de 2 anos, né? Então, você vai pagar um imposto de renda de 15%. Se você fosse para um fundo de previdência
e passasse 10 anos, você ia pagar 10% de imposto de renda e não 15%. Então, tem muita gente que fala assim, olha, o Renda Mais ajuda pra caramba, porque você recebe em parcelas mensais, então isso já me ajuda a se planejar. Porém, no final, você vai pagar imposto de renda de 15%, ao invés de pagar imposto de renda de 10%. E é verdade. Só que, quando você vai para um fundo de previdência, digamos que o fundo de previdência invista em IPCA, títulos IPCA+. Ou até no IPCA mais 2000, no Renda Mais, digamos assim, para pagar imposto de renda de 10%. No fundo de previdência, você paga a taxa de administração. Que às vezes, assim, por um lado você paga imposto de renda de 10%, só que por outro lado você paga uma taxa de administração que no Renda Mais você não paga. Uhum. Então, no final das contas, fica elas por elas. Então, eu gosto do Renda Mais para aposentadoria? Sim, eu adoro, pode comprar, é super eficiente. Acho um excelente produto. Previdência privada. Para quem é indicado, qual é o melhor tipo de previdência? E seria melhor até do que o Tesouro Renda Mais para quem quer buscar uma aposentadoria? Ou nem faz sentido essa comparação? Super faz, faz total sentido. O fundo de previdência, ele é uma casca que você tem que botar alguma coisa lá dentro, né? Então, a casca é a casca mais eficiente do mercado do ponto de vista tributário. Quer dizer, a segunda porque pode ter os produtos isentos, mas do ponto de vista tributário é a mais eficiente porque no final, acima de 10 anos, o imposto de renda cai para 10%. Sendo que na tabela regressiva de um tesouro direto, por exemplo, o mínimo que você paga de imposto de renda é 15%, depois de 2 anos. No fundo de previdência, depois de 10 anos, você paga 10%. Então, do ponto de vista tributário, é mais eficiente, porque você paga menos imposto de renda quando chegar lá no final. Só que se você sacar antes de 2 anos, você vai pagar, sei lá, acho que é 32% de imposto de renda. Então, muito mais alto. Se é um investimento de curto prazo, não vale nada a pena. É só se você tem mais de 2 anos, de 10 anos mesmo. Então, tem esse porém. Se você tá pensando em aposentadoria, se você tem mais de 10 anos para contribuir, beleza, pode investir num fundo de previdência. Agora, lembra, ele é só uma casca. Você tem que colocar algum fundo lá dentro. Você tem que escolher um fundo. E esse fundo pode não ser bom. Então, às vezes, você tá numa casca boa, mas você investe num fundo ruim, que não dá performance. Então, tinha uma época lá que tinha uns fundos do Banco do Brasil com 4% de taxa de administração. Nossa, que absurdo. Então, eles investiam em Tesouro Selic, em nada a ver, assim, coisas seguras, só com 4% de administração. Um roubo, né? Um roubo. Aí você fala assim, mas aí eu vou pagar menos imposto de renda. Tudo bem, mas menos imposto de renda em cima de uma rentabilidade horrível. Então, o jogo do fundo de previdência é você achar um fundo de previdência com uma taxa de administração baixa que não vá comer toda a rentabilidade que você vai ter. Sim. Porque às vezes vale mais a pena você pagar um imposto de renda de 15% no Renda Mais do que colocar num fundo de previdência que vai pagar 10% depois, só que o fundo é um horror. Um fundo vai render pouco. E hoje os fundos de previdência, eles não investem só em renda fixa? Tem alguns fundos de previdência que também investem, por exemplo, em ações. Tem de tudo. Tem fundos de previdência que tem ações. Tem fundos multimercado, que são os que eu mais gosto para previdência, porque o gestor que vai mudando as posições para você. Tem fundos só de renda fixa. Tem fundos até de renda fixa passiva, que só investem em IPCA+. Só que todos eles têm taxa de administração. Qual que seria hoje uma taxa de administração da média que, ok, aceitável no mercado? 0,5%. 0,5%. Por ano? Por ano. Sobre o patrimônio inteiro. Sobre o patrimônio investido. Mas depende também, né? Porque assim, para um fundo passivo, eu acho que 0,5% é até alto, porque o ETF é 0,20%. Né? Então, para um fundo passivo, 0,5% fica alto. Agora, para um multimercado, eu acho meio baixo e geralmente eles cobram 1,5%. 1,5% eu já acho caro. Para um fundo de ação, eu já acho que meio é super barato até. 1% acho que faz mais sentido porque é um fundo de mais volatilidade que pode entregar mais performance. Então, depende muito
do fundo que você vai colocar ali. Um cara que ele é moderado, digamos assim. O cara, ele não é tão conservador, tão medroso, mas também, poxa, não sei se eu tenho coragem de ir para renda variável. O fundo multimercado é uma boa É a estratégia? melhor estratégia. E como escolher um bom fundo multimercado? Aí você tem que conhecer o gestor, saber que ele é um bom gestor, que ele faz isso há muitos anos, que ele dá performance ao longo do tempo, tem um time de qualidade, tem um controle de risco muito eficiente. Então, por exemplo, a gente gosta muito da Capitalo, da Genoa, são empresas que a gente gosta bastante lá na Nord, que acho que fazem um bom trabalho, são bastante diligentes, né, com o que fazem isso há muitos anos. Eu, inclusive, trabalhei no Itaú com o pessoal da Genoa, foi um dos meus primeiros empregos. São pessoas, assim, super bem qualificadas. E o que seria? Qual que é a estratégia de um fundo multimercado? Ele vai olhar o cenário macroeconômico, traçar o cenário, e aí ver quais ativos vão performar melhor em cada um desses cenários. Então, um cenário de juro alto, você vai investir nos títulos pós-fixados e não no pré, porque daí você vai ter prejuízo de marcação ao mercado. Quando a taxa de juros sobe, a bolsa cai, então você não vai ter muita bolsa. E aí eles vão mudando isso ao longo do tempo. Muda o cenário, eles vão mudando. Claro que, Marília, mas nem sempre eles vão acertar o cenário. Não, mas aí eles também olham os preços de mercado. Então, assim, eu acho que o cenário é bom para a bolsa e a bolsa tá barata. Beleza, aí eu vou investir. Agora, eu acho que o cenário é bom para a bolsa, mas a bolsa já tá muito cara. Então, não vou investir muito grande. Então, os gestores, eles fazem todo um trabalho, né, técnico de analisar cenário, de analisar os preços de mercado, e aí eles fazem os investimentos. Ô Marília, não sei se você tem conhecimento sobre isso, mas pontualmente algumas pessoas chegam para mim e falam: pô, André, tô com um investimento que o cara já me paga um ano 3% ao mês. E aí eu até pergunto para ele, isso a gente pode afirmar, isso é uma pirâmide. Porque assim, eu até perguntar, o cara tá te pagando 3% ao mês, o que ele faz com esse dinheiro? Eu acho que ele coloca em alguns investimentos que ele consegue tirar mais e não sei o quê. E aí o resgate é sempre assim, depois de 3 meses. Por exemplo, eu falei com um amigo meu, e aí eu falei pra ele, cara, faz o seguinte, tá ele e a esposa. Eu falei, tenta pedir o resgate do seu. E aí ele falou, não, vou pedir da minha esposa. Pediu da esposa. Ele falou, vai sair agora em abril. Eu falei, então aí a gente vai ver. Vamos ver se o cara vai realmente te pagar. Pode ser que pague. Mas eu falei, 3% ao mês, isso não existe. Não existe. Não tem como você receber super... mas ele vem me pagando já faz um ano. Eu falei, como tá? Você pode estar vendo uma coisa na tua tela. Não, e ele pode estar no começo da pirâmide. Pode estar no começo da pirâmide. E lá na frente vai quebrar. Então a gente pode afirmar, tomem cuidado que é pirâmide. Uma outra questão. Muitas empresas de seguro, por exemplo, de vida... falam, olha, contrata, você vai ter um seguro, ao mesmo tempo você vai ter aqui um produto de renda fixa. Você gosta de seguro de vida? Vocês, na Nord, aconselham a pessoa a ter? Ou é um produto específico para algum tipo de pessoa? Como é que funciona? Seguro de vida, ele vale a pena para um nicho super específico de pessoas. Mas ele é um produto que paga muita comissão. Então, tá todo mundo usando seguro de vida para rentabilizar o cliente. Entendi. Todo mundo. Ou seja, para ele ganhar comissão, pro gerente ou pro assessor ganhar. Exato. Você vê pessoas que não têm a menor necessidade de ter seguro de vida, pagando horrores de dinheiro por mês para ter um seguro de vida. Então, tem que tomar cuidado. A gente tem até na Nord Liberta uma calculadora para saber para você saber quanto você realmente precisa de seguro de vida e se você realmente precisa. E é uma calculadora. Então, assim, não tem uma pessoa lá falando se você precisa ou não. Porque é um dos produtos que mais estão sendo usados para faturar. É uma tristeza isso. A gente lá na Nord tem uma corretora de seguros. Para você ter uma ideia, a gente é a corretora de seguros que mais cancela seguros do mercado. Sério? Por quê? Qual o motivo, Marília? Porque a gente cancela mais seguros do que a gente faz. Por que isso? Porque não faz sentido. Você vê a pessoa... A nossa seguradora, a nossa corretora de seguros, ela só serve aos nossos clientes. A gente não... A gente até faz seguro, às vezes, se uma outra pessoa pede, mas assim, não é só... Não é o foco da empresa de vocês. O foco é assim, a gente ter serviços, os melhores serviços para os nossos clientes. E no caso da Wealth, da Nord Wealth, a gente ganha e quem paga a gente é os clientes. É assim, olha... Eu vou te cobrar isso. E aí, todo o resto, eu vou fazer o mais barato possível
como serviço para você gostar da gente. Então, a gente tem corretora de câmbio. O jeito mais barato de você mandar dinheiro para fora é com a gente, por exemplo. E a gente só faz para os clientes. Então, não é para rentabilizar. É só para oferecer o melhor produto para o cliente. Então, às vezes, chega o cliente lá que fala assim, tô pagando isso aqui no seguro de vida. A gente fala, mas meu Deus, por quê? Né? Mas se vier acontecer alguma coisa comigo, mas você tem previdência, você tem isso, não sei o que, você já tem os beneficiários, tem um patrimônio, não sei o que, não tem necessidade. E aí a gente vai lá e cancela. Olha. Sem dó nem piedade. E aí o cara olha pra trás e fala, ai meu Deus, paguei 3 anos. Entendeu? Aquele boleto sem necessidade. Porque às vezes é um cara jovem, sei lá, 40 anos, hoje jovem, tem seus 2 filhos, tá preocupado com os filhos, mas existem maneiras mais práticas e seguras e rentáveis para você proteger os seus filhos. Talvez como uma previdência, Marília, que, se eu não me engano, não tem que passar por inventário. Não passa por inventário. Já vai direto pros filhos, os beneficiários e tal. Então, assim, é claro, cada caso é um caso, né? Tem que ser analisado. Por isso que tem umas perguntas que a gente tem que fazer para entender o seu caso. Sim. O seu problema é risco de invalidez, é um outro caso. Então, para cada caso, você tem uma necessidade ou não. Agora, a necessidade de fato do seguro de vida, ela é bem nichada, entendeu? Para quem tem salário alto, tem dependentes, pode vir a ficar inválido. Então, assim, é muito profissão nichado. de risco, né? É muito nichado. Só que eles estão vendendo à torta e à direita, porque É o que dá dinheiro. é o que dá dinheiro. É o novo COI, será? É o novo. O COI Com sumiu? certeza. Os COI sumiram do mercado? Eles, olha... Porque o que tinha de gente oferecendo COI... E, nossa, mas tem tanta gente com COI amarrado ainda. Pois é. Você sabe que o banco que mais oferece COI para os clientes é o Itaú? Sério? Eu imaginava que era alguma corretora de investimento, banco de investimento. Eu também. Não tinha essa noção. Caramba. Então, muita gente presa lá com COI no Itaú. É o que mais emitiu COI. Foi o Itaú. Saiu uma reportagem. E saiu até recentemente um COI que deu pau, né? Que eu acho que foi o da Ambipar, se eu não me engano. O da Ambipar e o da Braskem. Mas aí era da XP, eu acho. Era eu me recordo da XP. E eu imaginei que a XP e o BTG pudessem ser os bancos, até mais a XP, que oferecesse COI. Eu não tinha noção do Itaú. Eu também achei Porque isso. até então eu tinha uma visão do Itaú ser mais conservadora, assim. Eu também. Até em CDBs e tudo mais. Eu também. Caramba. Mas saiu essa reportagem, a gente achou até bem interessante. Ô Marília, quem tinha dinheiro na conta corrente do Will Bank, por exemplo, e quem deixa dinheiro na conta corrente de Banco Inter, de Nubank, eles estão em risco ou eles têm proteção do FGC? Tem proteção do FGC até 250 mil. Dinheiro Mesmo na que conta esteja corrente. na conta corrente. Sim, dinheiro na conta corrente tem proteção. E você tem Você já chegou a fazer uma comparação entre, por exemplo, acho que é o porquinho do Inter e a caixinha do Nubank? Ou eles são muito similares? Você gosta do Banco Inter também? É um banco que vem crescendo muito, né? Vem crescendo muito. Eles têm uma plataforma que se propõe a ser multiplataforma, né? Então, tem várias coisas agregadas ali que você pode fazer. Então, eles têm bastante cross-sell, né? O cliente chega por conta da conta, mas também pode investir lá fora, pode comprar na plataforma deles de compras, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Tem uma rede social lá também, é bem ampla a gama de produtos. E eles vêm crescendo, vêm conseguindo rentabilizar cada vez mais o cliente, né? Por conta dessa plataforma. Tem uma cabeça boa, é um pessoal bem legal. Eu gosto bastante do Inter. Ô Marília, renda fixa nos Estados Unidos compensa hoje para o investidor brasileiro? Ou é melhor ficar aqui pelo Brasil mesmo? Eu gosto para diversificar, sim. Eu acho uma loucura ter todos os seus investimentos no Brasil. Uhum. O Brasil é um país muito louco. Eu também acho. Muito louco. Então, assim, Quantos por cento do seu patrimônio estão fora do Brasil, Marília? Uns 20% no mínimo. O meu são 30%. O Breia também tá chegando quase nos 50%. O Breia tá com medo, então qualquer coisa ele se manda. Ele faz isso, assim, por filosofia, Sim. né? Inclusive, a nossa Wealth é uma das Wealths que mais tem dinheiro lá fora, dos nossos concorrentes diretos, porque a gente tem essa filosofia. O investidor, quanto mais sofisticado vai ficando o investidor, menos dinheiro ele vai tendo no seu país de origem, digamos assim, e mais ele se
propõe a ser um investidor global. Então, poxa, o Brasil está numa fase ruim. Por que eu vou investir no Brasil? Eu vou investir, a Argentina agora está melhor. Vou investir na Argentina. Ou então, os Estados Unidos é mais seguro. Vou investir nos Estados Unidos. Então, é muito... E até assim, para se proteger contra inflação, variação cambial, tá em moeda forte... São várias coisas, né, que são muito importantes quando você pensa em preservação de capital. Quando você está no momento de construir patrimônio, aumentar patrimônio, de repente até você não tem que pensar tanto nisso, mas quanto mais você pensa em aposentadoria e quanto mais você já tem grande parte do patrimônio que você pensa em acumular, né, já está parando de trabalhar, tá, né, já tem o patrimônio que você quer, mais você tem que pensar em preservação. Sim. E aí, grosso modo, se acontece alguma coisa, o Brasil quebra, né? O governo dá calote, é todo o patrimônio da sua vida, né? E aí, de repente, você não pode mais se aposentar. Então, você tem que sempre pensar em diversificação geográfica também. E ter uma boa parte do seu patrimônio lá fora. Então, assim, o patrimônio dos nossos clientes que está lá fora, a gente gosta, assim, de alguns produtos de renda fixa, treasuries, corporate bonds. Ah, mas rendem menos que o IPCA+. Mas rendem em dólar, né? Na verdade, você está em moeda forte. E também, às vezes, é melhor render menos, pensando em preservação, pensando em se acontecer alguma coisa aqui no Brasil, pelo menos eu tenho um dinheiro lá fora, do que pensar só em crescimento, rentabilidade. Ô Marília, você acha que hoje o cara que investe lá fora, e qual é o nível de patrimônio que ele precisa para abrir, por exemplo, uma offshore? E quais são as vantagens? Se vale a pena hoje? Uma offshore já é bem mais cara, né? Então, eu diria assim, pelo menos uns $600 mil para você abrir uma offshore. Não é todo mundo que a gente acaba abrindo offshore, né? Para quem já tem um patrimônio maior para investir lá fora. E depende também da situação, não é todo mundo que vai valer a pena, tá? Depende especificamente da situação de cada um. Agora, tem várias outras formas de você investir lá fora sem abrir offshore, né? Então, você pode usar, por exemplo, uma Avenue, Interactive Brokers. Para quem tem um pouco mais de investimentos, a gente usa o Morgan Stanley. Então, tem várias outras corretoras que te permitem investir lá fora de um jeito fácil, né? A Avenue é super fácil, é super user-friendly, né? Você investir lá fora, você converter o câmbio e tudo mais. E ela te dá acesso a bons produtos, a ETFs, por exemplo, ETFs irlandesas, que agora está super na moda. Então, você consegue fazer uma boa carteira diversificada lá fora sem ter tanto patrimônio assim para investir, então dá para fazer. É que acho que a preocupação das pessoas é com a questão do imposto, né? O imposto sobre herança nos Estados Unidos, ele é pesado, né? Sim. A gente reclama do Brasil que é cerca de... vai até 8, mas nos Estados Unidos pode 50. chegar a 50. Sim. Então essa que é a grande preocupação, né? Por isso que muitas pessoas falam, será que vale a pena abrir uma offshore ou não? Foi o que você falou, offshore é cara. É cara. Se você vai para um JP Morgan, por exemplo, talvez acho que também tem que ter um patrimônio um pouco mais elevado. JP Morgan é bem mais elevado. Acho que acima de... Eu ia falar acima de 1 milhão, mas acho que é mais. Acho que é acima de uns 5, assim. E mesmo assim não escapa do imposto também, né? Eu acho que para escapar teria que ser offshore, mas aí você tem os custos... mas assim, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Entendi. Por isso que tem que ser, assim, muito bem analisado, se faz sentido para você... Qual é a sua situação, a situação da sua família, o que você vai ter lá fora, vai ser imóveis, qual investimento vai ser. Então, cada caso é um caso. Pra você ter uma noção, a gente tem uma área lá que só olha isso. E sem contar também que as regras do jogo mudam de vez em quando, né? Esse negócio de holding também acabou de ter uma mudança. Aqui no Brasil estão dificultando mais, né? Exato. Então, tem que, né, conversar com a gente, explicar o seu caso. A gente vai te colocar em contato também com advogados, porque é muito importante saber exatamente quais os riscos você está correndo. E aí, fazer a diversificação via uma offshore. Marília, antes da gente ir pro ping-pong, eu queria te perguntar o seguinte. Tá tendo muita fuga, pelo que vocês estão olhando ali na Nord, de investidores de renda fixa para fundos imobiliários nesse momento, com os juros futuros começando a cair? Não tá, mas deveria tá. Você acha que o pessoal tem medo? Se prende na renda fixa e fica lá amarrado? Fica lá amarrado. Muita gente investiu em crédito privado, que só vai vencer daqui a um tempão, então vai demorar ainda para esse dinheiro oxigenar.
Mas eu acho que é exatamente isso que eles deveriam estar fazendo. Entendi. Marília, eu vou só falar do Investidor 10 para a gente poder ir para o ping-pong. O Investidor 10, que é parceiro nosso aqui do Irmãos Dias Podcast há muitos anos, ele é um site gratuito e é onde eu também, lá no Mestre da Riqueza, que é meu canal onde eu ensino vocês a investir em ações, fundos imobiliários. Ali eu sou mais técnico, mais prático, ali te ensinando mesmo. Convido vocês a conhecer o meu canal, chama Mestre da Riqueza, tá? Vocês vão ver minha fotinho lá, são 310 mil inscritos. Convido vocês a conhecerem, que é muito legal também. Se inscrevam lá. E eu também utilizo muito o Investidor 10 lá, porque é muito fácil, é muito prático, até para ensinar vocês. Para vocês que estão começando a estudar, é muito legal, porque tem todas as explicações dos indicadores fundamentalistas, tá? Então vocês vão ter informações de graça lá, de fundos imobiliários, de ações, ativos no exterior, tudo por blocos ali, muito bem desenhados, tudo muito mastigado, muito fácil. Eu vou deixar aqui para vocês o QR Code em tela e o link na descrição aqui embaixo. Façam uso desse QR Code ou desse link que vocês vão estar ajudando aqui o Irmãos Dias Podcast. Vamos lá, Marília, que já conhece o nosso quadro aqui, o Ping Pong, oferecimento do Investidor 10. Eu vou te fazer algumas perguntas aqui, tá? Bora. Para o dia de hoje, claro. Tesouro Direto pré ou Tesouro IPCA+? IPCA+. CCBs ou CRIs? CRIs. CDB ou Tesouro Direto? Tesouro Direto. Previdência ou Tesouro Renda Mais? Tesouro Renda Mais. Caixinha do Nubank ou porquinho do Inter? Não sei. Essa daí... Essa é difícil. Chuta um, então. Porquinho. 100% do CDI de bancão versus 110% do CDI de uma fintech. Depende 100 ou da 110? fintech. Depende da fintech. Tá Fintech, mas sem o... Depende. Uma mais segura. É, uma como mais você segura. ensinou aqui. Isso. Marília, obrigado mais uma vez aqui com a Imagina. gente, sempre um sucesso. Fala um pouquinho onde te encontrar, fala um pouquinho também do seu livro aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Bora. Super obrigada, André, pelo convite. Adoro vir aqui. Para quem quiser me encontrar, eu estou em todas as redes sociais, Marília Fontes. E claro, falando do meu livro, Renda Fixa é a Mãe da Bolsa, estamos lançando ele agora. E é para quem gosta de investir em bolsa, mas precisa conhecer um pouco de ciclos de mercado e do efeito da taxa de juros na própria bolsa. Então, convido todos a conhecer, já estão em todas as livrarias, é só digitar lá no Google e receber o seu em casa. E quem quiser conhecer a Nord, como é que faz? A Nord que faz consultoria de investimento, também tem relatórios. Tem relatórios de análise para quem quer conhecer a gente. Então, tem relatórios de ações, de FIIs, criptomoedas, renda fixa, que eu toco. Temos também a Nord Wealth para patrimônios acima de 1 milhão. Manda uma DM para mim, a gente conversa, a gente marca um horário. E temos também a Nord Asset. Então, tanto para servir a Wealth como com fundos abertos também. Então, temos várias soluções diferentes aí para o investidor. E o relatório que eu falei, né, sobre a Casa de Research, são relatórios baratinhos também que para o pequeno investidor encontra. Inclusive, eu assino o de fundos imobiliários. E de fundos imobiliários e ações. Vocês estavam com uma promoção legal lá. Sim. Eu paguei super baratinho e aí vocês têm as recomendações e me ajuda também a tomar decisões para os meus investimentos. É bem legal. Exatamente. Se eu não me engano, estava com uma promoção que acho que era 10, 20 reais por ano. Você vê? Tem que entrar. Era 20 reais por ano. E aí você tinha recomendações de ações e fundos imobiliários. Muito legal. Boa. Pessoal, bom, Marília, muito obrigado mais uma vez aqui. André. Pessoal, um grande abraço para vocês. Toda semana a gente traz aqui convidados muito legais. Não deixe de apertar o botãozinho de curtir, que ajuda muito a gente aqui no YouTube, tá legal? Um grande abraço para você e até a próxima semana.